Kimakussa Wales! Kukulkan sokan nahta yattelki. Tone sokan mansa kuyakahi. Rohotsium! Eston wakki makawol. Ciao kasut! Sastali! TikTok! Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Rafael e, galera, eu já quero jogar aqui uma ideia para vocês. A gente tá às vésperas de um eclipse solar que vai poder ser visto de praticamente todo o Nordeste. Então, será que um evento dessa magnitude e raridade vale um episódio do Nordeste Sobrenatural? Eu já vou logo dizendo que vale sim. E é por isso que eu tô aqui, extremamente bem acompanhado para a gente conversar sobre o assunto. Sem mais delongas, aqui do meu lado, aquela que não dispensa uma oportunidade de galetar no sol, a minha amiga Liz. Pô, bicho. Essa tu me quebrou. E aí, galera, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, tô muito feliz de gravar esse episódio e tô muito ansiosa pra ver esse eclipse, muito. Mas eu fiquei sabendo que aqui na mesa tem uma pessoa que, da saga Crepúsculo, o filme preferido dele é Eclipse. Rapaz, é mesmo, Liz. Aqui do nosso lado, quem é que tá? Aquele que foge do sol como o diabo foge da cruz. Meu amigo Neto. Fala, galera, tudo bem? Eu queria dizer o seguinte, gente, eu virei à noite assistindo Crepúsculo, Eclipse, e descobri que não fala nada sobre Eclipse. Que absurdo. É verdade. Eu nunca assisti, não posso falar, mas... Ai, amigo, tem que assistir, tu tá perdendo. Yeah. Mas é isso aí, a gente vai descobrir hoje porque os nossos antepassados já sabiam que a Terra não era plana, não é isso? Pois é verdade. É verdade esse bilhete. É isso aí, galera. Vamos lá. Então, galera, antes de começar o episódio, a gente já pede que vocês visitem a nossa página no Instagram, @Nordeste Sobrenatural. Deem uma olhada lá nos vídeos que a gente posta, sigam a página para acompanhar as atualizações. Agora sim, só cuidado quando forem assistir à noite, pois o risco de perder o sono é grande, viu? Já fica o aviso aqui. É verdade. E se você tiver algum relato ou alguma sugestão, alguma coisa que você queira ver aqui no nosso podcast, queira ouvir aqui no nosso podcast, manda pra gente por e-mail no nordestesobrenatural.podcast@gmail.com e conta o teu relato pra gente, que a gente vai ler com muito carinho. Muito massa. E não só isso, né? Também, gente, fala lá com a gente, posta no Instagram que você tá escutando o Nordeste Sobrenatural, que a gente vai te repostar e vai agradecer no próximo episódio, beleza? E galera, eu queria aproveitar a oportunidade para a gente fazer um apanhado aqui sobre o alcance do nosso programa. A gente já alcançou pessoas daqui de Pernambuco, mas também de São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas, Piauí, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso, Amazonas e Paraná.
A gente tá quase batendo a cartela, viu, do bingo. Isso Tá aí. quase batendo a cartela do bingo aqui do Brasil. Só que não é só no Brasil que a gente tá tendo alcance, não. A gente conseguiu chegar na Austrália, Estados Unidos, Itália e México também. Que chique. Nordeste Sobrenatural, de Caruaru pro mundo. É isso aí, você que tá ouvindo aí no México vai ouvir falar melhor agora sobre as pessoas que viviam aí, né? Também de toda a parte do mundo, Itália. Austrália, Estados Unidos, a gente vai fazer um passeio pelo mundo. A gente vai passar por vocês. Então é isso, galera, brigadão. E a gente tá aqui trabalhando para melhorar cada vez mais o nosso podcast para agradar vocês, beleza, galera? Obrigado e é nóis. E bora pra esse episódio, que esse episódio tá muito massa. É isso aí, vamos lá. Então, a gente sabe que as antigas civilizações, elas eram altamente dependentes do Sol. Para aqueles povos, era essencial esses astros. Por quê? Por causa das suas plantações, para saber as horas do dia e por aí vai, né? E também para as cerimônias que eram relacionadas com as mudanças de estações, né? Entre outras coisas. Então fica a pergunta: você sabe quando as estações estão prestes a mudar? Só pelo céu? Não. Eu só pelo calendário mesmo. Eu também. E pelas plantas. Eu consigo observar minhas plantas. E o tempo, né? Mas o céu, assim, especificamente, A gente perdeu um pouco disso, a né? gente perdeu. Mas aí é que tá. Com o efeito dessa importância toda do céu, dos astros que tem para a humanidade, os povos antigos, eles costumavam ficar receosos quando acontecia um eclipse solar ou quando acontecia um eclipse lunar. Afinal, nós humanos, a gente costuma temer o desconhecido, né? E qualquer coisa que a gente não seja capaz de compreender ou de prever. E assim, se a gente não tivesse conhecimento prévio sobre, tipo, esse desaparecimento do Sol em plena luz do dia, durante um eclipse solar, a gente temeria que a luz do Sol se acabasse assim para todo sempre e só fosse existir escuridão. Então essas civilizações antigas, elas temiam tanto o desaparecimento do Sol porque, como o Neto falou anteriormente, ele tinha um potencial de influenciar, dentre outras coisas, mas principalmente a economia, pois aquelas sociedades agrícolas, elas dependiam diretamente da luz e do calor do Sol para existir. Então eu fico pensando aqui, deve ter sido no mínimo intrigante para essas primeiras civilizações serem subitamente privadas da luz do Sol em plena luz do dia. Portanto, para muitas culturas, os eclipses solares eles eram eventos extraordinários e muitas vezes assustadores, que desafiavam a compreensão de todo o cosmos e de toda a natureza. Pois é, eu fico pensando, imagina, pra galera que não conhecia, não sabia o que era um eclipse, como a gente sabe hoje, e o fato dele ser inofensivo, né? A gente sabe que não é algo que a gente precisa temer, mas imagina, 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, aqueles povos olhando pro céu e vendo o sol apagando, assim, do nada, sem nenhum tipo de aviso prévio, nada. Eu acho que eles só pensavam, é o Apocalipse. O apocalipse. Apocalipse, cara. Pois é. E aí, por conta disso, em várias partes do mundo, esses fenômenos celestes, eles acabavam sendo interpretados de maneiras diversas, em geral com significados bem profundos e também sendo vistos muitas vezes como mensagens dos deuses, que trariam ali alguma informação, alguma mensagem de influência política, religiosa, e também muitas vezes interpretados como presságios ou sinais de descontentamento do divino, né, daquelas deuses e tal. E essas interpretações demonstram como a humanidade buscava, e não buscava, mas ainda busca até hoje, entender e atribuir significado a fenômenos que são naturais, né, só que na época eram bem difíceis de explicar. Nesse episódio, nós vamos percorrer um pouco da história da humanidade em busca de mitos e lendas atribuídas aos eclipses solares, inclusive para, quem sabe, conhecer um pouco mais sobre como nós somos.
Então, para começar e situar um pouco assim o ouvinte no nosso papo aqui sobre eclipse, são necessárias algumas breves considerações sobre o fenômeno, né? Uma definição bem precisa que encontramos num artigo publicado lá em 2008, que o nome desse artigo é Eclipse ao longo dos séculos. Ele foi escrito por Norma Terezinha Oliveira Reis. E, inclusive, foi de onde a gente tirou alguns textos aqui que a gente vai usar na pauta. Nesse artigo diz que quando qualquer parte da Terra entra em qualquer parte da sombra da Lua, há um eclipse do Sol em algum lugar do planeta. E assim, de acordo com a definição estrita, um eclipse do Sol não é um eclipse, né? Porque um eclipse é da Lua especificamente. E um eclipse do Sol é exatamente isso, um eclipse do Sol, que na verdade seria uma ocultação, não é isso? Isso, porque na verdade a Lua passa na frente do Sol, né? Ela cobre o Sol e depois continua seguindo o caminho dela. Né? Então seria uma ocultação do Sol e não um eclipse. É diferente. Interessante também é que, antigamente os antepassados da gente, quando viam esse eclipse, o eclipse de verdade, você vê a projeção da sombra da Terra na Lua e você vê que ela é redonda. Redonda, pô. Redondinha. E aí, esses fenômenos acabaram abrindo portas para importantes conhecimentos que hoje a gente já tem como estabelecido. Os eclipses solares, e especialmente os lunares, eles foram utilizados para estabelecer justamente que a Terra ela é redonda. Assim como também estimar o tamanho da Terra, o tamanho da Lua, o tamanho do Sol e também essa distância, né, entre a Terra e os astros. Ou seja, eles podiam não ter um número preciso sobre o tamanho da Terra, da Lua e do Sol, e nem a distância entre esses corpos, mas se sabia, por exemplo, que o Sol ficava mais distante da Terra do que da Lua, por exemplo, ou que o Sol era maior. Ou seja, já dava para se ter uma noção do que era, né? De onde a gente tá aqui. De onde a gente tá no universo, essa exato. Pedra flutuante. Exato, Liz. E, além disso, através de eclipses solares, foi possível observar também a corona solar, o que acabou abrindo caminho para a compreensão de fenômenos que até então eram misteriosos, como, por exemplo, as auroras boreais, que acontece ali no Polo Norte. Que né? é lindíssimo, sou louca para ver. Sou louco para ver também. E uma coisa interessante é que foi durante o eclipse de 18 de agosto de 1868 que foram observados os primeiros sinais de gás hélio na corona solar, utilizando recursos espectroscópicos. E essa descoberta também seria a descoberta do primeiro elemento fora da Terra. Veja só, através de um eclipse. Não é verdade? Massa, Rafa. E outra descoberta que foi fundamental para a gente compreender o que é o tempo e o universo foi aquela descoberta feita por Einstein no eclipse que ocorreu em 29 de maio de 1919, né? Lá em Sobral. E assim, uma coisa interessante é que o astrônomo inglês Arthur Eddington, para testar a teoria da relatividade geral, que é de Einstein, demonstrou que campos gravitacionais fortes, como o do Sol, por exemplo, são capazes de curvar a luz das estrelas, conforme o que Einstein já tinha previsto lá no início do século. E esse eclipse, ele não foi só em Sobral, né? Claro, todo eclipse ele tem uma faixa que ele vai cobrindo. E aí eles se dividiram em duas equipes, né? Uma equipe estava sendo liderada por outro astrônomo inglês, que foi lá para a África, na Ilha do Príncipe, e outra equipe veio aqui para o Brasil, liderada por Arthur Eddington. E eles ficaram lá por Sobral, deram um rolê de 1 mês, justamente para ver a estrela de novo surgir lá no céu, para comprovar de que, de fato, ela não estava no mesmo lugar. Ela se esconde atrás do Sol, né? Durante o eclipse. Não é isso? Ela estava atrás do Sol e aí a luz fez assim, ó. Tá ligado? Isso, a luz fez assim. ver, né? Isso, eles conseguiram ver. E essa observação muito importante sobre o universo e sobre o tempo e o espaço foi realizada onde? Aqui no Nordeste, né? Lá no Ceará. Interior do Ceará, Sobral. Quente que só, mas é uma cidade linda. Em Sobral, inclusive, gente, foi fundado o Museu do Eclipse, em maio de 99, para comemorar os 80 anos da comprovação da teoria da relatividade. E possui lá no acervo deles um simulador de eclipses, réplicas dos planetas e dos satélites do Sistema Solar e diversos outros materiais científicos e astronômicos utilizados nos estudos de ciências das escolas ali da região. E parece também que tem uma estátua de Albert Einstein lá em Sobral. Eu não sei se fica no museu e nem sei se a estátua existe mesmo, mas eu tenho quase certeza que existe. E merece, né? Poxa, Einstein veio aqui pro Ceará, veio visitar nós, que coisa boa. Para comprovar a teoria que mudou a nossa percepção, né, velho? Sobre o universo, sobre o espaço e o tempo, principalmente. Né? Incrível.
Já fazem 100 anos. Caramba, parece que foi ontem. O interessante sobre essa história é que tava nublado no dia. E aí, parece que foi 5 minutos antes, 3 minutinhos antes. Foi um tempinho antes do eclipse que o céu limpou. O céu limpou. Aí eles conseguiram ver perfeitamente, observar, né, o eclipse e fazer as medições para comprovar a teoria. Aí vai me dizer que Deus não existe. Enquanto isso, o outro astrônomo lá tava Não nublado. viu nada, né? Ficou nublado, bicho. Na verdade, ele conseguiu tirar foto, só que tava muito ruim. A de Sobral tava muito melhor. Eles conseguiram comprovar por Sobral, tá ligado? Ou seja, Deus não só existe como ele é brasileiro. E nordestino. E nordestino. Achei a estátua de bronze de Einstein sentado. Achou? Que massa. Pronto, existe mesmo. Então, pessoal, para celebrar esse momento de eclipse sendo observado em praticamente todo o Nordeste, eu acho que só Sergipe, Alagoas e Bahia que não vai conseguir observar do Nordeste brasileiro, a gente decidiu percorrer aqui o planeta em busca de mitos e lendas atribuídas a eclipses solares ao redor do mundo e ao longo do tempo também. Mas aí, para tentar não deixar nenhum lugar de fora, a gente vai percorrer o planeta seguindo a seguinte lógica. Vamos seguir o caminho percorrido pela humanidade ao longo de milhares de anos durante a sua ocupação no planeta. Então, assim, a gente vai tentar varrer o máximo possível de histórias envolvendo eclipses de povos de todos os continentes, tá? Não vamos focar nem no Nordeste, nem no Brasil, muito menos na América. A gente vai tentar percorrer todo o planeta seguindo a lógica que a humanidade seguiu. Não tem necessariamente relação temporal, ou seja, a gente pode estar falando de histórias e mitos que surgiram anos, séculos à frente ou atrás, mas a gente só vai seguir a lógica de percurso, beleza? Então vamos lá. Como todo mundo sabe, a humanidade surgiu na África, o berço da civilização humana, então é por lá que a gente vai começar. É isso aí, galera. Iniciando aqui a nossa jornada no berço da humanidade, né? Como o Rafa falou, a gente pode encontrar alguns registros, sim, de eclipse solar, desde os tempos ali dos faraós no Egito. Mas, assim, para a gente entender essa interpretação que os povos da África fazem, né, dos eclipses, é importante a gente saber como é que esses egípcios se relacionavam aí com os astros. E é o seguinte, para os egípcios antigos, a deusa Nut era o céu e é a mãe de todos os corpos celestes, inclusive Ra, que é aquele deus mais conhecido, tem uma cabeça de águia, Sol, né? que é o Sol, isso. Ra é o Sol, e assim, ao entardecer, ele era engolido por ela, engolido pela mãe. Daí a gente tem o termo conhecido como boca da noite. E aí, durante todo o período noturno, Ra estava viajando pelo corpo da mãe até voltar a ser parido de novo por ela. E daí a gente tem outro termo, que é o nascer do Sol. Porque o Sol nasce? É justamente porque Nut estava dando, todos os dias ela dá a luz a Ra. Interessante. Caramba, Nordeste sobrenatural também é cultura, viu? Sabia disso não. E assim, em vários mitos, Ra, ele é o deus supremo do Egito, né? Que mantém o caos, que seria aí uma serpente chamada Apófis, que é vista como a destruidora de todos os mundos. Ela é o caos. Só que Ra, ele tem a tarefa de manter o caos contido. Então, essa relação entre Ra e Apófis, ela pode ser, sim, uma representação para o eclipse, que é a seguinte: a serpente, ela fica perseguindo Ra, e eles lutam enquanto esse deus arrasta o sol através do céu, iluminando o mundo. Então, quando o monstro ele quase consegue vencer a divindade solar, acaba gerando o que a gente conhece como eclipse. Por isso que essas civilizações viam o eclipse como algo negativo, como algo que não ia trazer um bom presságio. E aí tem alguns registros, tem uma historinha aí de um faraó chamado Akenaton, acredito que vocês devam já ter ouvido falar nele, que é o seguinte: quando ele estava inaugurando uma cidade, que eu não conseguia aqui achar o nome, mas aí ele estava lá no meio da inauguração da cidade, um eclipse. Aí ele, pronto, vai dar errado, os deuses não gostaram da cidade, vai dar ruim, vai dar merda. E se eu não me engano, ele meio que mandou destruir a cidade, sabe? Não vai ser legal, parou. Nossa. Deixa. Superstições, né? Muito superstição.
E aí tem outra história também, que é do faraó da dinastia Saeta, que é do terceiro período ali intermediário dos faraós, que estava sendo, ele tinha morrido, estava sendo embalsamado nesse momento, e aí começou um eclipse, no momento do embalsamento dele. Então assim, o pessoal já ficou pensando, deu merda de novo. Ele não vai ser recebido pelos deuses, vai dar ruim. Então, assim, eu achei muito interessante essa visão que eles têm, negativa, né? Justamente por quê? Por causa dos deuses, da luta aí entre o caos e o Ra. Que era a interpretação que eles faziam do que eles estavam vendo acontecer, né? Uma grande bola de fogo que surge no céu todo dia, que a gente não sabe o que é, mas tá lá dando vida a gente. E essa bola é engolida, né? Por algo escuro. A gente vê isso em diversas culturas, né? Como se fosse uma briga entre o sol ser a vida e aí quando ele escurece é a morte, né? Assim, é algo muito ruim, né? Algo muito ruim, né? Então faz sentido, né? Eles fazerem essa analogia ali, criar essas histórias. Uhum. E não só criar, acreditar. Acreditar. Fato. É verdade. Porque todos eles acreditavam nisso. Todo mundo que a gente vai falar hoje acreditava. Acreditava mesmo, né? E assim, essa relação que os egípcios faziam com o fenômeno do eclipse acabou sendo transferida ao longo dos séculos e dos milênios para outros povos ali do continente africano. A gente pode encontrar até hoje, gente, relatos de como algumas tribos africanas elas reagem quando elas veem um eclipse solar. Por exemplo, teve um eclipse solar total em 2002, que pode ser visto em alguns países da África, como o Zimbábue, Moçambique e a África do Sul. E aí um professor do Observatório Astronômico de Nikwerit, ele estava justamente pesquisando sobre como essas tribos estavam reagindo. E aí ele explicou que um eclipse é um momento maligno para as tribos. É um fenômeno muito poderoso, é um mau presságio que anuncia a morte de um chefe ou a uma época de fome e de epidemias. Ou seja, é um sinal da morte de Deus. Então, assim, quando o chefe ele também morre para acompanhar a divindade, né? Era o que eles pensam que pode acontecer. E no idioma dos Zulus, que é uma das principais etnias sul-africanas, o fenômeno se chama o Kufi Fala Kwenlanga. O Kufi fala Kwenlanga. Que nome, hein? Eu não sei se eu li direito, mas foi o máximo que eu consegui. E essa expressão significa fechamento do sol. E a tradição conta que, no ano de 1835, durante um eclipse, uma dessas tribos Zulus, os Nigones, atravessou o rio Zambeze para escapar das perseguições do grande rei Shaka que estava dominando ali a área naquela época. E aí, idosos, mulheres e crianças que estavam atravessando o rio para fugir de Shaka, eles acabaram sendo devorados pelos crocodilos que tem ali naquele rio. E não sei se vocês já viram os crocodilos africanos, eles são assim gigantescos. Então imagina o massacre que estava rolando nesse momento. E aí começou a acontecer o eclipse, nesse exato momento, que a galera estava morrendo. Veja que coincidência. Uhum. Eu ia dizer um negócio interessante sobre os crocodilos que são gigantes lá, é que é daí que surge a palavra Leviatã. Leviatã, né? O Leviatã vai devorar você, tá ligado? Porque eles são gigantes. Não sabia disso não, também não. E aí, esse rolê acabou sendo interpretado como um sinal da ira divina. Então, você consegue entender o porquê que eles acreditam tanto que o eclipse não é uma coisa legal. Uhum. Sincronicidade, né? Sincronicidade que chama, né? Mas é interessante pensar nisso, né? Porque eles realmente acreditavam e o universo estava dando certos sinais, tá entendendo? Que meio que reforçavam que as crenças deles, né? Uhum. Aí fica até difícil não acreditar, né? Pois é, eu entendo. Que é uma coisa não ruim. julgo. Eu não julgo também, não. E aí agora a gente vai sair da África, junto com os humaninhos, e vamos caminhando ali para a Mesopotâmia. A gente falou de Egito, falou de África, mas para a gente fazer essa caminhada, vamos seguindo aqui, vamos subindo para a Mesopotâmia. E aí me conta, Neto, o que é que tu achou? Então, pesquisando sobre a Mesopotâmia e os mitos que eles tinham sobre eclipse, eu vejo muita coisa parecida com ali na África, tá
tá entendendo? Porque os povos vão andando, eles vão caminhando, e essas histórias, elas vão caminhando, né? Assim, essas histórias vão sendo contadas de geração em geração. E uma coisa que faz um link com essa história que tu estava contando é que na Mesopotâmia Antiga, o eclipse era considerado um ataque direto ao rei. E eles começaram a crescer, assim, com essa habilidade de prever um eclipse solar, entendeu? E eles começaram a prever o eclipse com muito mais precisão naquela época. Eles colocavam um procurador do rei enquanto durava o fenômeno, entendeu? Então, assim, qual era o esquema? Era o eclipse, ele atingia diretamente o governante, sabe? Era como se fosse um mau presságio. E aí, o que é que eles faziam na Mesopotâmia? Eles colocavam alguém, tipo um fake, tipo... Como é que chama aqueles caras que você coloca pra não tomar um tiro no... Que é o presidente. É tipo um dublê, Tipo um dublê. Um sósia, né? Isso, eles colocavam um sósia do rei pra, tipo, ele não morrer. Se for morrer, quem morre é o sósia, entendeu? Se vê... E era sempre alguém que era considerado descartável, entendeu? Porque, assim, depois que o eclipse acabava, o eclipse do Sol acabava, esse rei substituto, ele desaparecia. De alguma forma misteriosa. Ele recebia uma oferta irrecusável, né? Provavelmente, é. Rei por algumas horas. E aí a gente vai agora para a Europa, né? Onde a gente vai ter alguns mitos de eclipse que vão se misturar com histórias como Ilíada, a Odisseia e muitas coisas também, tipo bruxas e por aí vai, né? Um exemplo de eclipse que aconteceu foi um eclipse do Sol, que foi o eclipse do retorno de Odisseu. A Odisseia foi escrita por Homero e, assim, a Odisseia ela se passa, pelo que eu pesquisei, depois de Troia, né? Então acontece a Guerra de Troia, e aí o rei de Ítaca, que era Odisseu, ele volta para a cidade dele, né? Em Ítaca. E aí ele quer encontrar com a amada dele, Penélope, e quando ele tá voltando, acontece um eclipse do Sol. E aí Homero escreve sobre esse eclipse, mas ele não é tão específico sobre esse eclipse. E aí alguns pesquisadores acreditam que não, ele não estava falando nada com nada, não é possível comprovar. E aí, há um século, os astrônomos estimaram que tal eclipse ocorreu nas ilhas gregas e eles sabem exatamente a data, porque você vai voltando às datas dos eclipses e você consegue descobrir quando foi. Que foi em 16 de abril de 1178 a.C. Inclusive, há muitas dessas estimativas de eclipses sobre relatos bíblicos também, né? Isso, é verdade. E eu encontrei também um eclipse que acontece na Bíblia, em que é no Antigo Testamento. Eu não sei explicar muito, porque eu não sou cristão, mas está acontecendo, um profeta chega e diz assim, Deus mandou cobrir o sol e tal, não sei o quê. E aí o sol cobre. Mas a questão a gente vai descobrir um pouquinho mais na frente é que como eles descobriram para saber quando ia acontecer esses eclipses, tá entendendo? E aí, à medida em que esses governantes eles começaram a perceber a influência que o fenômeno astronômico tinha, eles começaram a utilizar esse conhecimento como instrumento de poder para influenciar a psique das pessoas. Tá entendendo? Então você vai usando o eclipse como instrumento de poder. Olhe, vocês não querem me obedecer, veja só, eu fui mandado por Deus. Deus está me dizendo que vai rolar um eclipse, aí vai mandar cobrir o sol e vai todo mundo se lascar, se vocês não me obedecerem, tipo isso. Uhum. Político sendo político, né? Usando o que tem a seu favor pra... assustar, né? Pois é, manter as rédeas. E aí, como eles descobriram, né? Existe um registro histórico muito antigo, que é conhecido hoje como Saros. Ele foi feito pelo astrônomo Caldeus, que é um neobabilônico. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é Saros? Não. Não, faço nem ideia. Então, Saros é um período que é de aproximadamente 6.585 dias, que seria aí em torno de 18 anos, 11 dias e 8 horas. Ele é útil para prever o quê? Quando o próximo eclipse vai acontecer. Por quê? A gente vai ter um eclipse agora, que vai ser... Qual a data? 14 de outubro. Que a gente vai estar lá, né? Quem quiser encontrar com a gente e for de João Pessoa... A gente vai estar na Paraíba. Ali na Baía da Traição.
Pronto, quando esse eclipse na Baía da Traição vai acontecer de novo? Vai acontecer daqui a 18 anos, 11 dias e 8 horas. Então, com base nisso, você já sabe, tal eclipse aconteceu há 18 anos e 11 dias. E aí você tem que fazer alguma coisa ali, você é um governante lá naquela época e você já tem esse conhecimento, aí você usa ele para dizer que tal coisa vai acontecer. Se vocês não acreditarem em mim, eu vou provar para vocês que eu sou o governante de vocês. Aí, olha o sol cobrindo. Então quer dizer que daqui a 18 anos vai ter um eclipse lá na Baía da Traição de novo? Isso, segundo os Saros, o período de aproximadamente acontecer outro eclipse no mesmo lugar seria de 18 anos e 11 dias. Era assim que eles previam. Entendi. Era meio que uma estimativa, né? Isso. Entendi. Só que aí eles não tinham conhecimento de algumas coisas, né? Vale a gente ressaltar sobre grau do Sol, grau da Terra, tem essa questão, né? Inclinação, né? Inclinação, porque a Lua ela não tá no mesmo grau de inclinação. Eixo, né? No mesmo eixo, exato. E aí, vocês já pararam pra pensar se um eclipse pode mudar drasticamente o rumo da história? Poxa, Eu suspeito que sim, dado que a história humana é cheia de lendas relacionadas a eclipses, né? E geralmente maus presságios, etc. Então era algo que inspirava medo. Logo, eu presumo que em algum momento isso possa ter sido utilizado. e a gente tem muitos plot twists aí, né? Na vida, na história humana, então faz sentido. Isso conversa diretamente com o que Lee estava dizendo em relação a mau presságio, né? E esse eclipse, ele aconteceu, que eu vou falar agora, é o eclipse lá em Arquíloco. E esse eclipse, ele mudou drasticamente a história de uma batalha que ia acontecer. E ela ficou conhecida como a Batalha do Eclipse, que ocorreu no rio Halis, na Turquia, e foi repentinamente interrompida. E a gente fica sem querer saber, será que aconteceu mesmo? E a gente sabe, porque no dia 28 de maio de 585 a.C., aconteceu um eclipse passando por aquele local. O eclipse do Sol, não é isso? Ou seja, eles já conseguiram, inclusive, estimar o dia em que essa batalha aconteceu. Isso, E aí, assim, lembra de aquele filósofo pré-socrático, Tales de Mileto, que para quem faltou as aulas de filosofia? Sim. Pronto. Beleza, ele já tinha previsto esse eclipse que iria acontecer em 585 a.C., lá na Turquia. E aí, assim, essa batalha já estava acontecendo há 6 anos e eles estavam numa batalha, assim, muito acirrada, que era entre os lídios e os persas. Eles estavam naquele embate e aí, do nada, eles viram o dia virar a noite. E o que aconteceu? Eles pararam de lutar e se afastaram. Acabou. Os deuses não querem que a gente... dizendo, Pra acabar, estão mandando acabar com a festa, né? E isso é um aspecto muito positivo, Pô, né? que massa. Acabando com conflitos. É interessante, né? E aí agora a gente podia avançar alguns séculos, na verdade milênios, para um eclipse muito interessante que aconteceu lá em Londres, que ficou conhecido como o Eclipse da Bruxa. Ele aconteceu em 1349 da Era Comum. Ou seja, já na Idade Média, né? Isso. E aí o que acontece? No dia 30 de junho de 1349, uma bruxa muito espertinha tentou usar aquele evento para ameaçar a população e obter favores para ela, tá entendendo? Correta. Só que o que acontece ela começou isso numa noite. Era uma bela noite de verão e a lua foi repentinamente eclipsada. E ela começou a dizer para a população: tragam-me finos presentes, ou eu irei esconder também a luz do sol de vocês. Ela já estava ligada nos Saros, nessas coisas que estavam acontecendo ali, esses documentos, tá entendendo? E aí vem um personagem bem interessante, que é o arcebispo Bradavardini. Desculpa aí quem é inglês e eu tô falando meio errado, né? O Bradavardini, ele tinha estudado os eclipses com os astrônomos árabes. Achou perfeito o momento para acabar com a pala da mulher. E aí ele foi e falou assim para ela: diga-me a que horas você vai fazer isso e nós acreditamos em você. Do contrário, eu lhe direi quando o sol e a lua irão ser escurecidos da próxima vez. Em que parte da sua orbe a escuridão irá começar, quão longe ela irá se estender e por quanto tempo ela vai continuar. E aí ele acabou com a noite daquela mulher, tá entendendo? Todo mundo que tava acreditando, meu Deus, ela é uma bruxa e tal. Coitada dela, né? Deve ter sido queimada na fogueira no final. No mínimo, deve ter sido queimada. E aí a gente vai avançar mais alguns 400 anos, mais ou menos, para um eclipse bem importante pra gente falar aqui, né? Assim, existem outros eclipses, aconteceram outras histórias, mas eu busquei mais eclipses do Sol. Eu busquei essa da bruxa, porque eu achei interessante. Mas a gente tem que falar de Halley, né? Alguém já ouviu falar de Edmund Halley? Sim. Inclusive, o cometa Halley passou no ano que eu nasci.
Pronto, essa história que eu vou contar agora, essa história tem muito a ver com ele já pesquisando cometas, ele já pesquisando eclipses e, claro, se usando de uma tecnologia, vamos chamar de tecnologia, que era esse Saros. E bom, Halley pesquisando sobre eclipse, ele chegou num eclipse total que aconteceu no dia 3 de abril de 1715 da Era Comum. Esse eclipse aconteceu passando ali na Inglaterra, mais especificamente em Wales, né? Que é o Wales, né? Wales. E aí, o que é que Halley conseguiu descobrir? Observando o eclipse, Halley conseguiu ver, segundo ele, a atmosfera da Lua pela primeira vez. E ele escreveu sobre isso, tá entendendo? E aí, depois disso, ele ficou super famoso por descobrir a periodicidade de certos cometas que estavam passando. Inclusive, prevendo um cometa que iria passar 76 anos após aquele que ele observou em 1682, que é o cometa que a gente já viu, né? O Halley. Lindo, lindo. Oh, que massa. E assim, se baseando nas leis de Newton, ele já conseguia prever a periodicidade. Então ele sabia exatamente quando o cometa ia passar de novo e batizou aquele cometa de cometa Halley. E esses cometas, eles apavoravam as populações nativas naquela época. Todo mundo ficava apavorado quando passava um cometa, como ele estava comentando sobre a Lua cobriu o Sol, então significa tal coisa. Então, quando um cometa passava, também significava alguma coisa. Ele meio que acabou com essa superstição de que quando... olha, passou um cometa. Não, esse cometa já ia passar. Uhum. Tá entendendo? E é isso, assim, talvez eu tenha deixado, muito provavelmente, algumas histórias muito interessantes sobre eclipses solares acontecidos na Europa. E na Mesopotâmia também. Mas agora a gente vai sair um pouquinho da Europa e da Mesopotâmia e vai para outro caminho que a nossa espécie foi trilhando, não é isso, Liz? É isso aí, vamos embora para a Ásia. É isso aí, então agora vamos lá para a Ásia, simbora para a Ásia, que foi o lugar onde se teve o primeiro registro de um eclipse solar, que foi lá na antiga história chinesa. Identificações desse evento variam aí de 2165 a 1948 antes da Era Comum. Apesar de que, assim, a data mais provável desse eclipse ter acontecido, desse primeiro eclipse registrado pela humanidade, é provável aí, né, diante das coisas que Neto falou, que a galera já estava começando a entender, a prever. Então já se sabe que esse eclipse deve ter acontecido no dia 22 de outubro do ano de 2137, antes da Era Comum. Eu acho interessante, Liz, que assim, já estava aí a China sendo, como é que eu posso dizer? Sendo pioneira em diversas coisas, né? Porque você tem a criação da pólvora e várias outras coisas. Uhum. Que, tipo, a gente aqui no Ocidente, a gente não tem o conhecimento, assim, né? Não fica claro pra gente essas coisas que a galera lá já tava sabendo, né? Tipo, eles já estavam anos na frente e a gente não tava sabendo aqui disso aí. Mas aí, então, é importante a gente contextualizar como é que os antigos chineses, eles lidavam aí, como é que eles viam um eclipse, né? Como é que eles interpretavam. Eles acreditavam que havia um temível dragão invisível no céu. Típico, dragão. E aí, quando a besta estava zangada com a galera, ela devorava ou o sol ou a lua. O que faz uma brincadeira também com aquilo de Ra, né? Faz um link com a história de Ra e Apófis. Então, quando isso acontecia, eles seguiam diversos rituais para espantar esse dragão e resgatar a luz solar ou a luz lunar. Uma antiga tradição chinesa, ela consistia em bater tambores, bater potes, fazendo um tremendo barulho, ou seja, todo mundo na cidade saía pegando panela, batendo aquele velho bater panela, né? Eles saíam batendo panela para espantar, fazer barulho e espantar o dragão. E mesmo recentemente, ali no século XIX, a marinha chinesa disparou tiros de canhão durante um eclipse lunar para assustar o dragão que estava devorando a lua ali, né? Já no Japão, o pessoal costumava fechar os poços para evitar que a água fosse contaminada por esse suposto veneno que eles acreditavam que vinha do céu proveniente do eclipse. Na Mesopotâmia, eles também faziam isso. Eles cobriam os poços para não envenenar a água. Interessante isso, né? Que mesmo distante, assim, o pessoal pensava basicamente da mesma forma, né? O que demonstra a herança cultural que certamente há, né? Desses povos.
E as trocas culturais que estavam acontecendo e a gente não fazia noção, né? É muita troca cultural por causa também da Estrada da Seda ali, né? Tinha muita troca cultural entre a Europa, a Mesopotâmia, a África, o berço da civilização, tinha muita troca, né? E aí a gente tem um período ali da Idade Média que a troca dá uma baixada, e aí depois a gente vê um período de globalização que a gente vive hoje, né? Isso. E aí tem uma informação bem interessante, que é o seguinte: a astronomia chinesa antiga era majoritariamente uma atividade do governo. Era uma secretaria do governo. Então, a função do astrônomo era manter o registro sistemático dos movimentos solares, lunares, dos planetas também, e explicar para o imperador o significado, o que estava acontecendo. O imperador precisava saber, e aí ele tinha os astrônomos para contar para ele. E aí, de acordo com a lenda, que é bem interessante, os astrônomos reais Ho e Ri, eu não sei se é assim que lê, tá? Não sei se é Ho e Rai, não sei, mas é Ho e Ri. Eles estavam se dedicando muito ali no momento, não a ver as estrelas, eles estavam mais pensando na birita, sabe? Eles estavam enchendo a cara de cachaça. E aí eles falharam em prever um eclipse que estava se aproximando. E aí rolou o eclipse, né? O imperador ficou putaço com eles. A única função que você tem é prever tá de o olho eclipse. no eclipse, né? E aí, sem saber que o eclipse ia acontecer, o imperador não pôde organizar a galera para bater panela, atirar flecha no ar, se defender ou assustar aí o terrível dragão que eles acreditavam que existia, né? Só que aí o Sol sobreviveu, claro, né? Porém, os dois astrônomos, não. Eles perderam as cabeças por tamanha negligência deles aí. O imperador mandou matá-los. Caramba. E essa história é conhecida como qual? Os astrônomos bêbados? É conhecida como os astrônomos bêbados. Eles ficaram conhecidos, ficaram taxados por toda a eternidade. Assim. Eu tô rindo, mas é com respeito. Eu juro. Quando vê os caras, eles não costumavam beber. Aí, eles beberam naquela noite e aí... Perderam o eclipse, lascou. Ai. E aí, esse verso, cuja autoria é desconhecida, ilustra essa tragédia. E fala o seguinte: aqui repousam os corpos de Ho e Ri, cujo destino, apesar de triste, era visível, sendo enforcados porque não puderam espiar o eclipse que era invisível. Eita, eles não conseguiram prever o eclipse, eles também não conseguiram prever que se eles não previssem, eles iam perder a cabeça, né? Exatamente. E assim surgiu uma lenda de que ninguém desde então teria visto um astrônomo bêbado durante um eclipse. Ninguém mais bebeu. Ih, rapaz, eita, vamos ver isso aí, hein? Vamos ver isso aí, gente. Porque dia 14 tá chegando. Já na Índia, o pessoal acreditava que um monstro chamado Rahu teria a cabeça de um dragão e a cauda de um cometa. Ele dirigiria uma carruagem puxada por 8 cavalos pretos que representavam o céu. Só que aí, no caso de um eclipse, alguns hindus, eles acreditam que os demônios Rahu, esse que eu falei, e um outro demônio chamado Ketu, eles engolem o sol, tornando os alimentos e a água impróprios para consumo. Ou seja, você já vê aí um outro link com a China, com a Mesopotâmia também, com que o pessoal acreditava. E aí a perspectiva indiana em relação ao fenômeno do eclipse é que eles precisam tomar um banho sagrado em um rio assim que o eclipse termina. Ou seja, até hoje o pessoal ainda faz esse ritual de passou um eclipse, todo mundo vai se banhar num rio. Todo mundo vai pro Gange. Isso, nossa, que delícia. E tem outra coisa que eles fazem também, outras coisas, que é evitar comer ou beber qualquer coisa enquanto o eclipse esteja acontecendo. Isso aí já é de acordo com a medicina Ayurveda, que visa aí conexão, para quem não sabe, é uma medicina que visa conexão entre corpo e alma. E a medicina Ayurveda, ela fala que o momento do eclipse não é um período para se comer pratos pesados e de difícil digestão. Já a ciência discorda totalmente disso, eu achei importante falar, né? Porque não há necessidade de mudar nenhum hábito alimentar enquanto a gente está passando por um eclipse. Os astros não interferem
de maneira alguma nos alimentos nem na água que a gente está consumindo. Apenas a única coisa que a gente tem que fazer durante o eclipse é proteger os olhos e acompanhar o momento. Apenas. Aproveitar. E aproveitar. E agora, pessoal, nós aqui, enquanto humanos, estamos construindo a nossa jangadinha, nosso barquinho bem primitivo e estamos se aventurando no meio do mar para ir chegar até o continente da Oceania. É isso aí, Liz. Chegamos aqui aos trancos e barrancos, mas conseguimos chegar e vamos nessa. Então, infelizmente a Oceania não deixou muitos registros sobre histórias envolvendo culturas antigas, né? Como a Ásia, a África e a Europa são muito ricas nessas histórias e faz sentido, né? Porque foi ali onde aconteceu a maior parte do movimento da humanidade. A Oceania não deixou tantos registros, mas a gente tem umas histórias. Inclusive, fica o convite aí para os nossos ouvintes na Austrália, se vocês tiverem mais contato, até por uma questão geográfica, né? Naturalmente, talvez certas informações acabem chegando mais rápido ou mais acessível. Manda pra gente aí alguma história que acabou passando, beleza? Então, na maioria das culturas aborígenes, que são considerados os povos originários daquele continente, acreditava-se que a Lua e o Sol eram como marido e mulher, respectivamente. A Lua era o marido e o Sol era a mulher, né? Já tem uma diferença aí que eu achei bem interessante, porque a gente geralmente vê essas relações o oposto, né? Geralmente a Lua é a mulher e o Sol é o homem. É o homem associado ao masculino e feminino. Já para eles não, era o inverso, né? Isso é bem interessante. E aí, eles acreditavam que quando acontecia um eclipse, tanto solar quanto lunar, esses deuses estariam puxando as cortinas do céu para assegurar a privacidade da sua união sagrada. Vejam só, né? Ou seja, era um momentinho ali do casal, né? Exato. É íntimo, é íntimo. É íntimo, isso aqui não cabe a vocês, é só entre a gente. Legal, né? Legal. Agora, também tinham povos que viam os eclipses como fenômenos ali perigosos, né? Que associavam a algo negativo. Também como presságios de doenças, de magia ali, que algum povo estivesse jogando contra o outro, ou uma pessoa em relação à outra. Enfim, guerras, mortes eram associados a coisas negativas. Havia uma tradição entre os anciões e curandeiros que tentavam reverter os efeitos negativos que supostamente viriam desses eclipses, né? Então eles faziam aí rituais que envolviam tanto atirar objetos sagrados em direção ao sol e entoar canções e cânticos para o sol, né? Ou seja, para acalmar os deuses, né? Acalmar os deuses, exato. Eles criavam rituais envolvendo aquela divindade, né? A gente entende que isso é um mau presságio e a gente precisa fazer algo para acalmá-lo, senão a piora vai vir, né? Hoje eu queria me transportar aí no tempo e ver um ritual desse. Deve ser bonito. Também queria ver. E agora eu não sei se vocês estão sentindo, mas a temperatura começou a cair. Parece que a gente tá entrando numa era glacial. E aí acabou abrindo um espacinho aqui no Estreito de Bering pra gente chegar na América do Norte, não é verdade? É verdade, a gente vai chegando agora na América do Norte e assim, é interessante o que tu falou porque eu tenho uma face bem amistosa sobre os eclipses, né? Porque nem todos os mitos sobre os eclipses que aconteciam ali na América do Norte eram marcados pela maldade, assim, ou eram tipo, eles vão, né? Eles vão se relacionar ali. As tribos dos nativos americanos, que eram o Hupa e os Lusenho, que são lá da Califórnia, eles acreditavam que a lua estava ferida ou doente. Depois do eclipse, então, por ela estar ferida, ela precisava ser curada, sejam pelas esposas da lua ou pelos homens da tribo. Os Lusenho, por exemplo, cantavam canções de cura para a lua que estava escura. Então, durante o eclipse que estava acontecendo ali noturno, né, o eclipse da lua, eles ficavam cantando músicas e tinha todo um ritual. O eclipse do sol acontecia a mesma coisa.
E aí a gente precisa avançar um pouco no tempo, indo além dos nativos americanos ali, para ver também a população europeia que estava chegando na América e vai influenciar toda a questão do eclipse que acontecia ali na América, né? E uma história bem interessante que aconteceu em 1504, depois das grandes no início das grandes navegações, que foi Cristóvão Colombo. Depois de uma grande viagem para chegar nas Américas, ou seja, 3 meses de viagem, era a 4ª excursão que ele estava fazendo. E aí Colombo parou numa ilha lá na Jamaica. E aí quando ele chegou na ilha, ele conseguiu fazer uma amizade ali com os nativos, né? Tipo, ele conseguiu fazer uma amizade com um cacique da região. E esses nativos, eles davam suprimentos para os colonizadores, né? Tipo, os europeus que estavam ali na amizade. Tipo, bora ficar na amizade aqui. Só que aconteceu uma treta lá. E eles começaram a, tipo, olha, a gente não vai mais dar comida pra vocês. Tipo, sai fora daqui. Já faz tempo que vocês estão na minha casa. Já deu. Eu tô te sustentando. Tipo, bora. E aí, o que acontece? Durante esse período de fome, Colombo começou a pensar o seguinte: poxa, toda a minha tripulação vai passar fome. São vários navios, essa excursão aqui. E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um calendário. O que era o calendário? Era exatamente uma releitura do Soros. E aí, o que é que ele faz? Ele descobre que vai acontecer um eclipse, logo um pouquinho depois, que era um eclipse que aconteceu, que passou ali, ó, era um eclipse lunar, passou nas Antilhas. E foi em 29 de fevereiro de 1504. Naquela noite, ele convidou o cacique a bordo do seu Capitânia, que era o navio dele. Vamos ter uma conversa aqui. E ele começou a tratar ali, olha, veja só, eu quero comida, tipo, me ajude aí. Se você não fizer, o meu Deus vai tapar a lua. E aí o cacique, oxe, que história é essa? Não sei o que, né? Esse bicho tá viajando. E aí ele sai, né? E aí acontece o eclipse. E aí ele fala, olha, tá vendo? Eu disse que o meu Deus ia castigar vocês. E agora vocês têm que me ajudar, pelo menos até eu seguir a excursão aqui. Isso, claro, eles conversando, né, naquela coisa de a chegada, né, tipo, tentando se comunicar ali. E aí o cacique vai dizer assim, olha, beleza, eu vou ajudar vocês. E aí Colombo vai e faz o seguinte, olha, então, beleza, eu vou pro navio, vou conversar com Deus pra ver se ele reverte isso aí. E aí, assim, o eclipse, ele não dura exatamente aqueles minutos, né, tem um período antes do eclipse. Pode variar, né? Exato. E aí ele passou um tempinho ali dentro do navio e aí a lua foi sendo descoberta pela Terra e aí ele falou, eu conversei com meu Deus, tá tudo certo. Malandrinho. Que bicho esperto. E essa malandragem, gente, ela não vai só acontecer ali com Colombo, isso vai se perpetuar por todos os colonizadores. Eles vão usar nas tribos que não têm conhecimento, porque eu vou contar que tem tribos que têm conhecimento sim, né? Tipo, toda aquela civilização maia, os astecas, eles vai chegar também nos incas, eles tinham um conhecimento, eles já tinham uma história para aquilo. Então não tinham como ser enganados. Mas populações que não tinham história sobre isso, eles não tinham uma cultura baseada nesses eclipses, eles eram, entre aspas, facilmente enganados pelos colonizadores que chegavam aqui. Inclusive, quem vai usar muito isso e vai usar de táticas absurdas, né, assim, bárbaras, é Hernán Cortés. Cortés, o bonzinho. Peça boa, alma cebosa. E aí a gente vai caminhando, né? Assim, Colombo tinha chegado, mas antes de Colombo chegar, já existiam civilizações aqui, existiam religiões e culturas, enfim, tudo bem construído, com suas próprias disputas internas que vão ser utilizadas pelos europeus para, assim, dividir e conquistar, né? E uma dessas civilizações é a civilização asteca, que, assim, eu não sei se vocês sabiam, mas vocês sabiam outro nome para asteca? Não. Pois é, asteca foi um nome dado posteriormente, porque eles eram conhecidos como mexicas ou, me desculpa aí para quem tem o idioma, ainda lembra do idioma, etc., Nuhait. Eu já ouvi falar, mas eu não liguei com os astecas. Massa. Pronto, essa civilização vivia ali na região onde está localizado o Vale do México, local que foi construída a capital asteca, chamada Tenochtitlan. É difícil. Tenochtitlan. Tá bom.
Após a conquista e a dominação europeia, a cidade do México foi erguida no local. E é uma coisa que eu queria deixar claro aqui, para quem tá ouvindo e não conhece essa história absurda, é que os colonizadores chegaram e existiam templos religiosos, existiam toda uma estrutura, e eles derrubaram todas as estruturas e construíram, usando o alicerce de todas as populações que viviam ali. Eles construíram igrejas em cima dos templos que eles cultuavam os próprios deuses. Isso é uma violência absurda pra você que cresce vendo isso. Tipo assim, meu avô contemplava aqui, tipo, ele rezava aqui, eles sacrificavam pessoas aqui. Eu vou chegar lá. Vamos manter. Vou chegar lá. Neto sendo neto. Tem calma, que eu já chego em Apocalipto. E aí, assim, o que é que os astecas eles acreditavam, né? Eles acreditavam que as Tzitzimini, que eram estrelas demônio, elas causavam eclipse quando combatia o sol. Já indo um pouco mais para baixo ali, a gente vai ter os maias. Os maias que foi, assim, entre muitas aspas, descrito por Mel Gibson num filme chamado Apocalipto, que foi gravado em 2006 e foi estreado em 2007. Pra quem não assistiu, é um ótimo filme pra você assistir. Eu recomendo, já reassisti, inclusive, inúmeras vezes. Já perdi Esse filme é muito bom. A história, né, que é contada, essa história épica aí do guerreiro. Assim, a gente tem muitas ressalvas enquanto a visão de Mel Gibson, né? Acredito que a população de lá, os remanescentes dos maias, acho que eles não curtiram muito. Talvez tenha um olhar diferente. Tem um olhar totalmente diferente, mas a história, assim, o filme em si é um filme muito bom, vale a pena assistir. Pois é, e assim, e no início, essa população que vivia ali, ela ficava muito assustada, e todos os animais ficavam muito assustados. Inclusive, uma coisa interessante é que, durante qualquer eclipse solar, todas as espécies de animais, elas mudam o comportamento. Alguns pássaros, eles fingem não, né? Eles vão dormir. Alguns insetos mudam o comportamento também. As aranhas tiram suas teias, porque elas tiram as teias durante a noite e colocam durante o dia. Eu li sobre isso. E aí, tudo isso muda, né? E aí isso assustava muito os maias. Eles começaram a criar histórias com base naquilo, inclusive, e foi os maias que tiveram um dos maiores avanços astronômicos, né, na América. Com certeza, até que o calendário do Maia é referência até hoje, assim, em histórias, mas é algo que chegou, né, algo que eles tinham realmente um conhecimento muito amplo. Histórias que alimentaram, como por exemplo, Nostradamus, que previu que o mundo ia acabar em 2012, mas assim, não era o mundo que ia acabar em 2012, era o calendário Maia que acabava. Eles só tiveram como fazer até um certo ponto, né? Parou ali, mas Nostradamus disse, acabar o mundo. Então, assim, o que é que os maias acreditavam? Eles acreditavam que os eclipses eram causados por animais míticos e malignos chamados de Chulab, que tentavam comer o sol ou a lua. Então, assim, também tem um link com o que ele estava falando, né? Ali da Ásia também tinha um pensamento bem parecido. Na Mesopotâmia, na África, todo mundo acreditava que durante um eclipse solar ou um eclipse lunar, alguma coisa de ruim estava acontecendo. Alguma coisa fora do normal, não é isso? Ou seja, algo sobrenatural. E assim, eles associavam o plano celeste a deuses. Como o eclipse representava a morte de um deus, mesmo que por alguns instantes, eles acreditavam que cumprir um ritual religioso, que assim, se você cumprir um ritual religioso, inclusive com sacrifícios humanos, isso é muito interessante de ressaltar, porque isso acontecia mesmo. Isso é representado lá no filme de Mel Gibson, mas todos os historiadores conseguem ver que isso acontecia. Tá lá, como tá nas escrituras egípcias lá, eles também tinham as próprias escrituras, né? E as pinturas também, né? Então, eles acreditavam o quê? Que quando você sacrificava uma pessoa, o sangue era a vida. Mas o mais importante do que o sangue era o sol, que era a vida que eles plantavam. Tinham as plantações dele, né? Com milho. E eles tinham uma alimentação muito baseada em milho. E assim, a vida do milho era pelo sol, que dava vida a eles. Então, o que era mais importante? Toda a população ou uma pessoa ser sacrifício para voltar ao sol? Tá entendendo? Na cabeça deles fazia sentido, né? Uhum. Inclusive, existia uma questão lá que era o autossacrifício. Com frequência isso acontecia. E aí, assim, fica um disclaimer porque eu fico um pouquinho violento aqui, mas assim, é rápido, né? Esse autossacrifício, como ele era feito? O rei
ou algum governante, ele furava a própria língua, a orelha e até mesmo os órgãos sexuais, depois ele se matava. O próprio rei? Isso, o próprio governante, Caramba. para fazer o sol voltar. É porque também eles tinham esse rolê de se entender como divindade, né? Uma coisa tipo os egípcios. Os reis eram deuses, eram reencarnações de deuses, né? Então ele, caramba, se auto-sacrificar, pesado, né? Doideira, hein? Pois é, existem alguns eclipses importantes que eu separei aqui para falar e eu vou passar brevemente por eles. Como, por exemplo, o eclipse que aconteceu em 1731, que foi visto por Benjamin Banneker. É conhecido como o eclipse de Banneker. E quem é Banneker, né? Banneker é o primeiro apenas cientista negro da história, que nasceu ali em novembro de 1731 da Era Comum. Naquela época, vale ressaltar, gente, que era muito raro indivíduos negros que nasceram livres fazer alguma coisa, tá entendendo? Já era difícil você ser alforriado, mas você nascer livre também era muito difícil e Banneker conseguiu essa proeza, que foi o seguinte: ele preveu que ia acontecer esse eclipse solar em 14 de abril de 1789. Outros cientistas famosos na época, eles não acreditavam nas previsões de Banneker. E aí, o que aconteceu? O eclipse rolou e Banneker ficou brilhando na sociedade científica na época. Ou seja, ele deu uma tapa na cara da sociedade, né? Pois é, e assim, e também tem uma coisa bem interessante pra gente falar sobre a história negra na América do Norte, é que o seguinte, tem um eclipse chamado de Nat Turner, que foi o eclipse que aconteceu em 1831. Esse eclipse, ele foi, entre aspas, responsável pela maior revolta de escravos da América do Norte, que foi conduzida pela Nat Turner. E o que foi que aconteceu? Nat Turner teve uma visão que ela estava liderando todo o seu povo para a liberdade, mas ela deveria esperar um sinal divino. E onde ia ver esse sinal divino? Veio do céu, no dia 12 de fevereiro de 1831. Turner interpretou o fenômeno como um anjo negro ocultando o anjo branco, uma indicação de que chegaria o tempo de que os negros superariam os brancos. Logo, essa chegada era a hora da rebelião. Pô, que massa, eu não conhecia essa história, não. Mesmo estudando aí para as coisas da militância, não conhecia essas histórias. Neto também é cultura, gente. E aí, assim, essa história ela tem um final sangrento, né? Turner, ela assassinou os seus senhores e fugiu com esse bando, entre aspas, para uma pequena cidade de Jerusalém, onde ela ficou lá durante 70 dias. Eles foram presos, os escravos, no caso, né? As pessoas escravizadas foram presas e foram decapitadas no final. Inclusive ela, né? Caramba, rest in power. E aí, acompanhando a ideia de Nat Turner, aconteceu outro eclipse, que foi chamado de o Grande Eclipse de 1878, que aconteceu passando ali no Wyoming, no Colorado, em 29 de julho de 1878, como eu estava dizendo. E esse eclipse ele foi observado pela astrônoma americana Maria Mitchell, que foi apenas a primeira mulher americana na Academia de Artes e Ciências. Ela liderou uma equipe de 5 alunas em uma jornada ao longo dos Estados Unidos até chegar em Denver, ali no Colorado, com o intuito de observar e relatar cientificamente os eclipses solares. Essas moças elas ficaram muito entusiasmadas e, assim, essa experiência ela foi considerada muito corajosa na época e acreditava-se que as mulheres não deveriam fazer parte de ciclos científicos. Mas aí Mitchell veio e acabou com essa palhaçada, né? Começou a acabar, na verdade, porque demorou mais um século e meio para isso. Na verdade, a gente ainda tá no processo, né? É verdade. E assim, esse evento representou um significativo avanço científico, social e pedagógico que foi promovido por essa mulher pioneira na ciência, não é isso? E antes de partir para a América do Sul, a gente vai dar um pulinho rápido na Groenlândia e lá o povo Inuit, que muita gente conhece pelo nome de esquimós, interpretavam tais fenômenos como sinais de boa sorte. E durante esse evento astronômico, segundo os Inuites, o povo que vivia lá na época, o Sol e a Lua abandonavam temporariamente os seus lugares ali no céu para verificar se estava tudo bem ocorrendo aqui na Terra. Ou seja, eles viam isso de bom grado, né? Exato. Era o favor que os deuses estavam fazendo para eles, né? Exato. Assim, você vê a maioria das culturas, elas acreditam como se fosse um mau presságio, mas é válido ressaltar que muitas culturas também acreditam que é um bom presságio, não é isso? Mas e aí, Rafa, a gente vai para onde agora? Vamos descer mais um pouquinho pro sul? Vamos nessa.
Então, galera, chegamos na América do Sul, né? Essa terra maravilhosa. E o primeiro ponto de parada vai ser o Peru logo, porque a gente vai falar diretamente aqui já do povo Inca, porque acredito que é o grande nome que nós temos aqui na América do Sul. Para quem não sabe, o povo Inca começou seu império no Peru, mas se estendeu por quase 4.000 quilômetros em toda a América do Sul, desde o Equador até o norte da Argentina, ou seja, foi um povo realmente grandioso. E o detalhe, eles não tinham sistema de escrita, o registro era feito por nós. Nossa, eu não sabia dessa. Eram os quipus. Os quipus, isso. Então, inclusive, o observatório mais antigo descoberto é o de Chanquilo, que fica lá no Peru, que estima-se tenha sido construído entre 200 e 300 anos antes da Era Comum. Ou seja, há muito tempo eles já estavam observando o céu. E para entender um pouco da relação dos Incas com os eclipses solares especificamente, é importante a gente entender como eles interpretavam as divindades. Mais ou menos parecido aí com os egípcios, para eles o Sol era representado por um deus chamado Inti, e basicamente era o deus mais importante da religião deles. Era Interessante. o grande deus Sol. E Inti, para os Incas, teve pena dos homens que viviam ali, bárbaros, nus, em cavernas. E aí ele, com pena desses animais, desses seres, ele ensinou as artes, a agricultura, a religião, a fabricação têxtil e a organização das cidades. Ou seja, para eles, Inti, que é o Deus Sol, ele basicamente ensinou aos seres humanos a civilização que eles viviam. E uma coisa é que o ouro, para eles, era considerado o suor de Inti, o suor do próprio Sol. E justamente por isso, as paredes do templo dos Incas eram banhadas por ouro, né? Como mais uma forma de homenagear o grande Deus Sol. E isso acendeu a ganância dos espanhóis, né? Dos Oh. conquistadores espanhóis. Imagina, chega lá e vê um monte de templo banhado a ouro. Meu Deus. Mas enfim, Nossa, um templo banhado a ouro. Vamos destruir, matar todo mundo aqui. Foi o que eles fizeram, né? e roubar o ouro, né? Construir igrejas na Europa. É muito tosco isso, porque eles pensavam que estavam fazendo certo, né? E como eles usavam isso como justificativa para chegar lá, roubar da galera, Dizimar o povo. dizimar o povo, acabar com a cultura, acabar com a arte, com tudo e ir-se embora. Fazer um genocídio, né? Fazer um genocídio. Eu acho muito bizarra essa parte da história, velho. Muito. Bote fé, Liz. Então, dada toda essa importância do Sol para os Incas, é importante frisar que eles tinham eles tinham um panteão de deuses, não era apenas Inti, tá? Mas Inti acabava sendo o mais importante, né? Já que ele representava toda a vida que eles tinham ali. Tipo Zeus, né? Isso. Então, naturalmente, é fácil pensar que quando aconteciam eclipses solares, aquilo era um sinal da ira e o desprazer de Inti, né? Inti estava furioso por algum motivo. E quando isso acontecia, os líderes espirituais iam ali avaliar, se reunir, tentar adivinhar a origem da raiva de Inti para determinar quais sacrifícios deveriam ser oferecidos a ele. Nossa. Tipo, o que é que Inti vai comer no café da manhã? Pois é. Mas não tinha auto-sacrifício, né? Não tinha. Não tinha auto-sacrifício, não. Por que será? Né? E fica aí uma curiosidade sobre os Incas também, que não tem a ver necessariamente com o Sol, mas um fenômeno muito interessante e bonito de observar, que é a lua de sangue. Eles entendiam que quando a lua ficava vermelha, era porque um jaguar estava atacando e devorando a lua. Então eles acabavam acreditando que se ele está devorando a lua, em algum momento ele pode vir para cá, para a Terra. Então eles começavam a gritar, balançar as lanças, ameaçar ali, fazia os cães latirem, né? Tipo assim, fazia um grande barulho no sentido de espantar o jaguar que estava devorando a lua. Caramba. Bem parecido com o que a galera fazia na China, né? Fazer verdade. barulho pra espantar o dragão. Nesse caso aí, o jaguar. O jaguar. Pra quem não sabe, lua de sangue é a junção de dois fenômenos, né? É um eclipse lunar e a superlua. E aí você vê essa coloração avermelhada por causa da proximidade da lua com a atmosfera da Terra. Teve um em 2016, ou foi 2015, não foi? Uma lua de sangue. Eu lembro que eu vi. Eu não vi, eu nunca vi, tu consegui acredita? ver a lua de sangue.
E então a gente chega no nosso querido Brasil, nosso grande país aqui, maravilhoso. E chegando aqui no Brasil, a gente vê que eles tinham uma interpretação bem parecida com essa, só que no caso dos Incas eram em relação à Lua. Mas para o povo Tupi, quando acontecia um eclipse solar, o que é que estava acontecendo? Existia uma onça celeste no céu que estava devorando o Sol, ou a Lua também, né? No caso, mas para eles o fenômeno também era associado ao eclipse solar. Havia uma onça celeste devorando o Sol. E aí, naturalmente, eles faziam algazarra, tentar fazer a mesma coisa, né? Jogar pedra, jogar armas, flechas, lanças, enfim, jogar objetos no sentido de espantar essa grande onça que estava ali ameaçando a existência deles, né? Deixando o lugar escuro. E assim, faz sentido eles acreditarem que isso dava certo, porque de fato a onça não desceu para devorar eles, né? Assim como o jaguar. Então, para eles deveria fazer total sentido. Todo sentido. A gente fez isso, deu certo, parou. Vamos continuar fazendo. Exato, né? Pois é. E aí a gente encontrou uma matéria de jornal, que não dá para definir exatamente qual foi o jornal em que foi publicado, porque esse registro está em um arquivo online, então ele não determina exatamente de onde veio a matéria, mas a gente vê uma referência a um eclipse ocorrido em 20 de maio de 1947, que foi inclusive o ano do caso Roswell, viu, gente? E nessa matéria fica registrado exatamente esse tipo de reação. Só que nesse caso foram indígenas camalulas, era o povo camalula. E aí na matéria descreve a reação desses indígenas, né? Eles atiravam flechas com fogo em direção ao sol, provavelmente no sentido de tentar reacender o sol. E as mulheres também tomavam grande quantidade de água a fim de provocar o vômito das refeições já ingeridas, provavelmente por coisas relacionadas, por crenças relacionadas a... Acho que foi tu que falou, não foi, Liz? De estar envenenado, né? Durante o eclipse. E de não ser recomendado comer. É, também, de não ser recomendado você comer enquanto está acontecendo o eclipse. Então que, elas... como se tudo ali tivesse envenenado. Isso. Então elas vomitavam, bebiam grande quantidade de água para provocar o vômito e ficava toda aquela apreensão, mas aí depois tudo se normalizou, o eclipse naturalmente foi embora e ficou tudo bem com o pessoal ali dos camalulas. Mas fica aí o registro desse eclipse que aconteceu em 20 de maio de 1947, né, que mostra bem especificamente que tipo de reação a gente pode ver, né? Poderia ver em algum momento, enfim. Então, galera, considerações finais, depois de todo esse apanhado aqui, de toda essa viagem pelo mundo, é que vocês têm a nos dizer. Nesse mega especial, né? Nesse Mega mega especial especial sobre eclipses. Eu confesso que eu nunca tinha parado para analisar, para pensar em como a civilização humana enxerga um eclipse, até finalmente estudar aqui para a pauta. E o sentimento é de gratidão, porque foi uma delícia me deleitar sobre essas histórias, sobre esses mitos e entender o quanto que a cultura humana, né, ela é forte, ela é presente até hoje e que existem esses rituais que a galera continua fazendo até hoje. E eu acho isso muito interessante. A gente vai visualizar o eclipse de uma forma totalmente diferente do que essa galera, mas com certeza, enquanto o eclipse estiver rolando, eu vou pensar em todas essas histórias que a gente contou aqui hoje. Muito massa. Com certeza. E tu, Neto? Então, eu tô com Liz também. Acho que quando eu estiver vendo o eclipse, eu vou lembrar de todo mundo que já viu, todos os nossos antepassados, né? Todos os mitos, todas as histórias que foram importantes. E é isso, eu acho que eu saio com aprendizado. Todo mundo que tá ouvindo aí saiu com aprendizado também. Tá pronto pro eclipse. Pronto pra ver o eclipse. Já tô com a roupa de ir. Sim, eu também queria dizer que eu acho que foi muito importante, né? Pra gente ver o que aconteceu com a nossa história, né? O quanto a gente caminhou, o quanto a gente avançou também, como ele foi usado pro bem e como ele foi usado pro mal. Eu acho que é um aprendizado muito bom mesmo. Sobre a nossa história
e sobre a criatividade humana também, né? Exato. De lidar com coisas que ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas eu preciso achar uma explicação. Essa busca pelo conhecimento de, assim, o que tá acontecendo, eu preciso explicar isso, né? Já era o início ali de um processo de ciência, né? Junto com religião. A ciência começa com religião, né? Muito massa, muito massa. E agora, fica aí o convite para você que não sabe. Se você tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento, você tá no dia 13 de outubro, que é inclusive uma sexta-feira 13, e é a véspera do eclipse que vai acontecer no dia 14 de outubro. Então, se você ainda não sabia, esteja preparado, se proteja, corre para ver esse eclipse, porque é um evento que não vai se repetir tão cedo. Então, aproveite. E vá com um pensamento positivo, né? Diferente de algumas histórias e mitos que a gente contou aqui, tente pensar pelo lado positivo. É verdade. Do nascer de novo do sol, né? Exato. E para você que não sabe ainda onde esse eclipse vai estar visível, ele vai estar visível em todo o Nordeste do Brasil. Porém, tem uma faixazinha que a gente consegue ver ele completamente, que é justamente ali no litoral norte da Paraíba, acima de João Pessoa. Ainda consegue ver ali de João Pessoa, né? Mas a gente consegue ver melhor quando a gente vai subindo um pouquinho mais, até mais ou menos Pipa, ali no Rio Grande do Norte. E, inclusive, a gente que está aqui gravando para vocês, a gente vai estar assistindo esse eclipse lá na Baía da Traição, que fica no litoral norte da Paraíba. E o eclipse vai acontecer exatamente às 3 horas da tarde. Mas, se você não tiver nessas áreas que ele está comentando, você vai estar na penumbra. Ainda vai dar para ver o eclipse, que vai ser muito massa. É isso aí. Só que assim, gente, não vá olhar para o eclipse diretamente, tá? É um perigo. Acho que o único perigo que o eclipse oferece é justamente esse, de você não pode olhar diretamente para ele. São precisos alguns cuidados para a gente conseguir assistir o eclipse de forma segura para os nossos olhinhos, tá? Muito cuidado quando o eclipse estiver se formando, né? No início ali, não olhar diretamente também, a não ser que você queira olhar de forma indireta, né? Dá uma pesquisada aí que existem técnicas para você olhar indiretamente o eclipse usando uma folha de papel, se eu não me engano. Ou você pode também ir atrás, feito a gente fez, né? A gente comprou óculos específicos para ver o eclipse. Não é uma forma 100% segura, mas já é um recurso, né? Que a gente pode utilizar. E assim, não é recomendado, mesmo que você esteja com os óculos, mesmo que você esteja aí tomando cuidados, fazendo de outras formas, não é recomendado você olhar diretamente por muito tempo, tá? Dá aquela olhadinha e tira o olhar, contempla o restante das coisas ali, não fica olhando diretamente para o sol. Contempla na imaginação, tá? Olha e depois tira a vista. Curte o momento. Não usa o binóculo também, né? É perigoso, binóculo, câmeras... E é isso, assim, não assistam o filme Eclipse pra saber sobre eclipse. Você não vai saber nada. Não acontece nada. Só tem um cara tirando a camisa. É isso.